Olá pessoal, que alegria poder receber você mais uma vez em nossa classe de estudo. Temos aqui um grupo que está presencial e você é o nosso aluno virtual, mas não menos importante, viu? Todos sois bem-vindos ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos aqui no novo cenário da Novo Tempo, com a nova temática sobre o Espírito Santo e com 6 convidados que vieram de vários estados do Brasil para estarem com a gente aqui gravando esses temas e estudando a Bíblia junto com todos nós. Quero convidar você a também tomar a sua Bíblia, como eles já estão com a deles aqui, e se juntar a nós nesse estudo. Chegamos ao 2º episódio dessa temporada, o Espírito Santo, Deus dos bastidores. Pastor, o 2º eu perdi o primeiro, não tem problema. Vai agora no ntplay.com/Bíblia Fácil, você assiste lá. Pegou aí? ntplay.com/Bíblia Fácil, você assiste lá a temporada, o início da temporada e o primeiro programa, que foi o programa de semana passada. Cada semana um novo tema e hoje vamos ter um passo a mais, vamos dar um passo a mais nesse conhecimento do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo. Eles aqui estão prontos para o estudo, eu quero convidar você também a tomar a sua Bíblia e se unir a nós, mas antes nós temos um presente para vocês, viu? Trouxemos um presente. Alana, cadê a Alana? Você pode vir aqui, Alana. Semana passada nós demos uma Bíblia de presente, essa Bíblia aí preparada com muito carinho pela Casa Publicadora Brasileira, e hoje vocês vão ganhar aqui, olha, uma linda cesta da Superbom, é isso, Alana? Isso mesmo. Quantos produtos, olha que tem inclusive granola, eu sou apaixonado por granola, viu gente? Tem granola, carne vegetal, suco de uva puro, viu? Uva aqui especial da Superbom. Obrigado. Tem mais o quê? Snickers aqui dentro. Snickers. Temos aqui um outro suco da Fazenda que é 100% fruta. Cada um vai ganhar um, Alana. Cada um vai ganhar um. Cada um vai ganhar uma dessa cesta linda da Superbom. Obrigado, Alana. Depois, então, não esquece de entregar. Eu também vou ganhar, Alana, uma? Vai ter para mim também? Ah, então tá bom, viu? Obrigado, Superbom, por essa parceria com a gente. Produtos de qualidade, porque a Superbom se preocupa com o bem-estar das pessoas, tá ok? Agora, você que está em casa, pastor, eu queria também ganhar uma cesta dessa, não ganhei, mas a gente tem um presente para você. Não é essa cesta da Superbom, mas nós temos um presente que é uma linda revista com toda a temática desta nova temporada. Deixa eu mostrar aqui a revista Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Esse é um presente da Novo Tempo para você. Você não paga nada por ele e ele vai chegar na sua casa pelos correios. Como é que eu faço, pastor Arilton, para pedir a minha revista? Você manda uma mensagem agora para o nosso WhatsApp. Vai aparecer aqui o número do nosso WhatsApp. Você manda assim, quero a revista Espírito Santo. Só isso. A gente vai mandar um link para você. Você preenche os dados postais nesse link e o correio vai entregar essa revista aí na sua casa, tá bem? Se você quiser pedir pela internet, você também pode. Está na internet? Acesse o nosso site, biblia.com.br. Nesse site você tem vários estudos da Bíblia, inclusive este. Você clica na revista Espírito Santo, faz ali o seu cadastro e a gente manda a revista para a sua casa. Se você quiser baixar o PDF da revista, você pode. Ou se você quiser fazer o curso online, você também pode. Agora a novidade é que no curso online você tem acesso a videoaulas que eu preparei sobre esse tema do Espírito Santo. E se você quiser pedir por telefone, você também pode. O nosso número está aí na tela, 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Lembrando de você tem que ligar em horário comercial, tá bem? Esse telefone está disponível em horário comercial. E é claro que vocês todos vão ganhar também essa linda revista a respeito do Espírito Santo. Semana passada, nós começamos a falar a respeito da divindade do Espírito Santo, lembra? Vimos aqui o Deus Espírito Santo. Hoje vamos dar mais um passo em nossa caminhada, em nossa jornada. E o tema 2, o Espírito Santo e a produção da Bíblia. Então, o livro de Deus que nós temos em nossas mãos hoje é obra do Espírito Santo. Vamos entender isso melhor. Eu queria lembrar com você mais uma vez, Êxodo 3, verso 5, né? Quando Deus diz para Moisés assim, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, é um terreno santo. A gente tem que se despir do nosso conhecimento, do nosso preconceito e deixar que a Bíblia nos fale, deixar que a palavra nos ensine. É isso que é importante. Então precisamos mais uma vez confiar. O homem não conheceria nada sobre Deus se ele não tivesse escolhido o quê? Se revelar. O que nós conheceríamos sobre Deus se ele não tivesse se revelado? Como que você aprenderia sobre Deus? Como que você conheceria sobre Ele? Então, Ele escolheu se revelar e nós vamos ver hoje as formas pelas quais Deus escolheu se revelar. Mas antes de começarmos essa viagem, nós vamos fazer o quê? Orar. Porque a gente não pode abrir esse livro sem antes fazer uma oração, para que o mesmo Espírito que produziu esse livro nos ajude agora como estudantes do mesmo. E você que já está com a sua Bíblia em casa, quero também convidar você a se unir a nós nessa oração. Você pode? Então feche os seus olhos por gentileza e vamos juntos orar. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos juntos mais uma vez com o Teu livro sagrado em nossas mãos. A nossa oração é que o Deus Espírito Santo nos ajude a compreender esse livro extraordinário e que as verdades que Ele nos revelar, pela Tua graça, nós coloquemos em prática em nossa vida como preparo para os céus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O livro que você segura é um verdadeiro milagre. Esse livro ter chegado em nossas mãos é um milagre, porque ele começou a ser produzido há milênios atrás. Há milênios. E Deus escolheu se revelar, e uma das formas é a Bíblia, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Mas Deus tem várias formas de se revelar, sabia? Não apenas a Bíblia. E eu queria com você hoje, então, começarmos pensando nisso. A primeira forma que Deus usa para se revelar, ou uma das formas, é a criação, as coisas que Deus criou. E eu vou pedir a ajuda aqui do meu amigo Gerson, para ler para nós o Salmo 19, verso 1. Salmo 19, 1, que a Bíblia ensina aí que Deus se revela na natureza. Leia, por gentileza, Gerson. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os céus proclamam o quê? A glória de Deus. Você já olhou por um céu estrelado? Que coisa linda. Já esteve num local bem no interior e naquela noite assim, onde o céu está carregado de estrelas, a gente percebe a grandeza de Deus e a pequenez do homem, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Quando a gente olha para as coisas criadas, a gente fica maravilhado. Quando a gente estuda um pouquinho do macrocosmo, a gente fica extasiado, como Deus fez todas as coisas perfeitas. Você sabe que as estrelas variam de tamanhos, né? De grandezas. Eles classificam as estrelas de primeira a quinta grandeza. E aí você tem uma estrela de primeira grandeza que é uma estrela enorme. Alguma delas, como a Betelgeuse, é uma estrela que não passa entre o Sol e a Terra. Não há distância suficiente, espaço suficiente entre o Sol e a Terra para que essa estrela passe. É apenas uma estrela. E num céu, num universo, com bilhões de estrelas que viajam, todas elas estão em movimento e nenhuma se choca. O nosso sistema solar, com a perfeição dos seus movimentos, movimento de translação, né, em volta do Sol, 1 ano para dar uma volta em torno do Sol, o giro da Terra em torno do seu eixo imaginário, 24 horas, a posição da Terra em relação ao Sol, para que aqui não houvesse um inverno glacial, nem fôssemos torrados pelo fogo, a distância que Deus colocou, nós vemos por trás de tudo isso a mão de um arquiteto inteligente, um design inteligente. Então os céus revelam a glória de Deus. Mas Deus se revela também através da Bíblia. É por isso que hoje vamos entender o processo de produção da Bíblia. Eu vou pedir então à nossa amiga Miriam
A Miriam não. Quem vai ler agora para a gente é a Mariana Adriana. Adriana, por gentileza, Adriana, João 5,39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e elas são as mesmas que testificam de mim. O que disse o próprio Cristo? Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, a Bíblia testifica de Jesus, dá testemunho dele, mostra quem ele é. Então, quando a gente estuda a Bíblia, é Deus se revelando. Mas há uma outra forma, relacionamentos felizes. Eu vou pedir então, é a Miriam, né, que vai ler para a gente, o Salmo 103:13, por gentileza, Miriam. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha aí, a Bíblia usa relacionamentos felizes entre as famílias para falar de Deus. Então o salmista está dizendo, como um pai se compadece do filho. A gente que é pai sabe, né? A gente, quando um filho sofre, dói mais na gente. Quando um filho se machuca, dói mais na gente. Então a Bíblia usa essas linguagens de relacionamentos familiares para falar quem é Deus. Me veio à memória um outro verso, né? Ainda que uma mãe se esqueça do filho, Deus nunca vai se esquecer. Olha a mãe como ama o bebê, como cuida dele. Mas ainda que a mãe se esqueça, Deus não esquece de seus filhos. Então os relacionamentos familiares, eles são usados também para descrever a Deus. Ele se revela através deles. É por isso que a primeira imagem que nós formamos de Deus, ela é oriunda da relação paterna. É por isso que Deus na Bíblia, ele é pai, né? Essa é a primeira relação. Bom, mas o Senhor se revela também através de Jesus. Ele é a revelação perfeita do Pai. Quem é que está com João 14:8? Leandro, por gentileza. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. É isso aí, Leandro. Olha que Jesus falou para Filipe. Você quer ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, em Cristo nós temos uma perfeita revelação de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus, certo? Quando olhamos para Cristo e a forma como Ele tratava as pessoas, a gente descobre como é Deus. Então veja quantas formas Deus tem para se revelar ao homem. Agora, nós hoje vamos concentrar nosso estudo na Bíblia, chamada de revelação especial de Deus. A natureza é revelação geral. A Bíblia é revelação especial. Agora, esse livro que você segura aí, esse livro que você tem em casa, tem em suas mãos, e pode ser que você tenha até várias versões da Bíblia, né? Como que esse livro chegou até nós? Vamos descobrir hoje que esse livro é a obra do Espírito Santo. Então, o Deus que escolheu se revelar é o Deus que nos providenciou uma forma escrita. Em Êxodo 34:27, nós temos uma ordem que Deus dá a Moisés. Deus diz assim, Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Então, a ordem é do próprio Deus. Escreve, Moisés, essas palavras. E Moisés tornou-se, então, o homem, o legislador, o que vai começar a escrever. Por isso que você tem o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Autor, Moisés. Mas o Pentateuco não foram os primeiros livros da Bíblia a ser escritos. O Jó é o primeiro livro a ser escrito. E quando você pega Jó, você começa a ver que o capítulo 1 e o capítulo 2 já se referem a eventos anteriores à criação. E você tem ali um momento em que Satanás, né, vai visitar o concílio no céu, um livro empolgante, como todos os outros da Bíblia. Então,
Deus deu a ordem para que Moisés começasse a escrever e então, num período de 1.600 anos, a Bíblia será produzida. E neste período de 1.600 anos, cerca de 40 pessoas serão envolvidas, das mais variadas épocas, profissões e localidades. Eles vão ser dirigidos por quem? Pelo Espírito Santo, para escrever, para termos o que hoje nós chamamos de Bíblia. Tá bem? Antes aqui, Jonas, por gentileza. Pastor, é correto afirmar, na verdade muitos teólogos afirmam que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi Jó. É correta essa afirmação? Sim, é correto. Você tem no Pentateuco um momento que Moisés começa a dar um vislumbre de toda a criação, a origem das coisas. O livro de Jó, nós estamos num personagem anterior a Moisés. E esse personagem vai justamente colocar eventos que também terão lugar antes mesmo que a terra fosse criada. Inclusive, Deus, conversando com Jó, diz assim, olha Jó, você se sente grande e tudo mais, né? Onde é que você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde você estava, né? Quem é você? Então, ali há um livro que fala da eternidade de Deus, da transitoriedade do homem, mas os teólogos colocam o primeiro livro da Bíblia a ser produzido como sendo o livro de Jó. Depois veio o Pentateuco. Então, esse processo de produção da Bíblia teve um gerente. Quem foi esse gerente? O Espírito Santo. Como vamos ver agora. Então, o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo o autor, na realidade, das Sagradas Escrituras. Ele é o autor. É ele que vai coordenar o trabalho dos escritores. Mas o autor, de fato, é o Espírito Santo. O Espírito esteve presente na produção, na supervisão e na preservação do texto sagrado. E eu queria passar com vocês agora esses tópicos. E nós vamos ver como que o Espírito esteve envolvido em cada etapa desse projeto de Deus, que é se revelar de forma escrita. Vamos então começar com o primeiro tópico, a produção das Escrituras. A primeira informação que eu queria trazer para vocês e para você de casa também que nos acompanha é a seguinte: a Bíblia originalmente foi escrita em 3 idiomas. Originalmente, o hebraico, o aramaico, que é uma língua prima, e o grego. O Novo Testamento todo em grego, o Antigo Testamento todo em hebraico, com pequenas porções em aramaico. E foi escrita em que material? Primeiro, em pergaminho. O que é um pergaminho? É um couro de animal que é raspado, colocado para curtir, para secar e depois usado para se escrever. Então, a Bíblia originalmente foi escrita em pergaminhos e papiros. Papiro é uma folha de uma planta, né? Então, a folha do papiro deu origem a um tipo de tecido, não é tecido, né? Um tipo de composto onde as pessoas escreviam, chamamos de papiro, e ali era enrolado e guardado também em vasos de barro para serem preservados. Então, não havia o papel, então se usou o pergaminho e o papiro para a escrita da Bíblia. Vamos olhar um pouquinho mais a respeito desse processo de produção? Amós 3:7. Quem vai ler para nós, então, Amós 3:7? Mariana, não é isso? Por gentileza, Mariana. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Obrigado, Mariana. Amós 3:7. Deus não faria nada sem revelar os seus segredos. Para quem ele ia revelar os segredos? Para os profetas. A palavra profeta, navi em hebraico e profetês em grego, significa porta-voz. Então, quem é o profeta? É o porta-voz de Deus. Aquele que fala em nome de Deus. Deus não faria nada sem primeiro dizer para os seus profetas o que ele ia fazer. É por isso que quando a gente estuda a Bíblia, a gente aprende história, aprende os eventos do presente e aprende sobre o futuro. Porque Deus escolheu revelar. Não apenas revelar sobre ele mesmo, revelar quem ele é, como ele se relaciona,
mas revelar sobre os acontecimentos que envolveriam a humanidade. Então, o Espírito Santo é quem revela. De acordo com Davi, qual era a fonte da revelação? 2 Samuel 23, verso 2. Jonas, né? Por gentileza, Jonas. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. O Espírito do Senhor. Quem é que falou com ele? O Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus falava por intermédio dele. A sua palavra está na minha língua, na minha boca, como ele disse ali na versão dele. Então, veja, é o Espírito Santo quem falava com o profeta. Como é que nós chamamos essa questão do Espírito falar com o profeta? Chamamos de revelação. O que é revelação? Revelação vem do latim revelo, que significa descobrir, revelar, o sentido exato, levantar o véu. O que é revelar? Levantar o véu, para que você veja, entendeu? Deixa eu dar para você 2 exemplos. Como que Moisés poderia descrever a criação se ele não estava lá? Se não havia um único ser humano sobre a face da terra. Como que Moisés poderia dizer que no primeiro dia Deus criou a luz, no 4º dia Deus criou os astros, no 6º dia fez os animais e o homem, soprou no nariz do homem e ele passou a viver? Como? Como que ele saberia dessas coisas, senão por uma revelação divina? Então, a Bíblia é um livro sobrenatural, porque é Deus quem entregou esta revelação para o homem. Ele levantou o véu, ele mostrou para Moisés. Moisés viu, Moisés escreveu. Vou dar um outro exemplo para vocês. Olha o Salmo 22. Abra a sua Bíblia comigo aí. Você de casa também. Abra a sua Bíblia comigo no Salmo 22. Nós chamamos o Salmo 22 de um salmo messiânico. E olha, por exemplo, o que diz o versículo 7. Salmo 22, olha o verso 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Todos os que me veem. Verso 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. O Salmo 22 é um salmo messiânico. Agora, como que o autor do Salmo 22, que é um salmo de Davi, poderia saber que lá no futuro, Jesus seria cercado por ímpios, Jesus seria traspassado nas mãos e nos pés? Como que ele sabia disso? Senão por revelação divina. Então, a Bíblia é produto do Espírito Santo, porque foi o Espírito quem revelou, quem levantou o véu para que esses escritores escrevessem o que eles escreveram, certo? Sim, Adriana, ou Mariana, desculpa, Mariana. Pastor, pensando assim, né? Tem muitas... As Bíblias são praticamente iguais, né? As traduções são... Você tem algumas versões diferentes, como por exemplo, aqui a gente está usando Almeida Revista Atualizada, falou na minha boca, não foi? Não, você que leu na boca, né? Isso. Na minha língua, aqui estava escrito, e você falou boca. Então, alguma pequena variação, mas o sentido é o mesmo. Nessa questão que o senhor acabou de ler, teve algum outro profeta messiânico, alguma coisa em que outras pessoas dizem que Cristo não era o Filho de Deus, se aqui no Antigo Testamento, nos Salmos, já profetizava que Cristo seria o Filho de Deus? Como que eles não enxergam que não tem outro que foi crucificado, ou transpassado, né, e furado as mãos e os pés? Não consigo entender porque não enxergam essa parte. Entendi. Você tem, assim como o Salmo 22, que é um salmo de Davi, você tem outros escritos do Antigo Testamento que apontavam para Jesus como Messias e a forma como ele morreria. Se você for para Isaías, capítulo 53, lá também dá detalhes, né? É chamado o servo sofredor, o capítulo 53 de Isaías.
E lá diz que ele seria levado como ovelha a um matadouro, ele não abriria sua boca, né? Por suas transgressões nós seríamos sarados. Então, há várias profecias messiânicas que falavam do nascimento virginal dele, que falavam da sua vida sem pecado, da sua morte vicária. Agora, por que muitas pessoas não enxergam nele o Cristo das profecias? Você sabe que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento nós temos um intervalo de tempo, né? O último profeta a escrever no Antigo Testamento é Malaquias. E quando você vai para o Novo Testamento, tudo começa com João Batista. Entre Malaquias e João Batista nós temos 4 séculos, 400 anos. Nesses 400 anos, o diabo conseguiu disseminar a ideia de que o Messias que viria seria um Messias bélico. Ele viria para tirar os romanos do poder e colocar o judeu, mais uma vez, como cabeça da nação. Então, a nação judaica, como um todo, passou a esperar um Messias que viesse para dar a eles a posição que eles tiveram no passado, de cabeça e não cauda. Dar a eles a posição que eles tiveram, por exemplo, no reinado de Salomão, quando todo mundo vinha até Jerusalém para conhecer o Deus de Salomão, a sabedoria dele. Então, quando nasce e quando veio um Messias, como havia sido pintado, né, um servo sofredor, um homem pobre, humilde, que não havia passado pelas suas escolas, né, pelas suas sinagogas, que não pregava um reino da terra, mas um reino dos céus, aí eles não quiseram esse Cristo. Não, o Cristo que nós aguardamos não pode ser esse. Tanto é que quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, a Bíblia diz que toda a cidade entrou em alvoroço. Por quê? Porque eles acharam que ali seria o momento dele ser coroado rei. Então eles queriam um reino naquele momento. E Jesus disse, não, meu reino não é desse mundo. Meu reino estará em vós, ele está dentro de vós. E eles não aceitaram. É por isso que esse foi um dos motivos da rejeição de Cristo. Certo? Mas havia N profecias que falavam de como tudo seria. Infelizmente, o diabo os convenceu de uma outra coisa. Então, pois não? Mas não houve nenhum outro parecido que foi crucificado, foi crucificado transpassado. E cumpriu todas as profecias como estavam apontadas. Sim. De nascer de uma virgem, não. Apenas Cristo. Certo? Então, foi através do dom profético que Deus tornou conhecida a sua vontade. E esse tornar conhecido, nós chamamos de revelação. Guarda esse conceito que ele é importante. Nós vamos para um breve intervalo, você não saia daí, porque quando a gente voltar, nós vamos continuar a entender como que o Espírito Santo está por detrás da Bíblia, da sua produção. Então, daqui a pouquinho, a gente está de volta. Agora, por que nós não acreditamos de que esses livros tenham sido inspirados por Deus? Primeiro, porque nenhum deles pretende a inspiração divina. De volta com o programa Bíblia Fácil, aqui na minha mão um presente especial para você, que é a revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Estamos com vários convidados estudando esse tema e você pode se juntar a nós. Para pedir essa revista é muito simples, basta você ligar para nós em horário comercial, ok? 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode pedir agora pela internet, acessando biblia.com.br, ou você pode mandar um WhatsApp para nós agora mesmo, nesse número que vai aparecer na sua tela, e dizer assim, eu quero a revista Espírito Santo. E a gente manda para a sua casa. Você não paga nada por isso, é um presente da Novo Tempo. E aqui você terá todos os 15 temas que nós estamos estudando aqui no programa Bíblia Fácil, tá bem? O presente é para você e a gente agradece aos anjos da esperança que sempre nos apoiam para que sonhos assim possam ser realizados. Quando terminamos o primeiro bloco, falamos que o Espírito Santo é o Deus por detrás da produção da Bíblia e que ele revelou aos profetas o que eles deveriam escrever, certo? Mas nós vamos aprender agora que o papel do Espírito Santo não foi apenas revelar,
Mas o Espírito Santo, ele não só revelou, como ele também supervisionou a produção. Então, o Espírito Santo tem o papel de supervisor das Escrituras Sagradas. Como é que isso funciona? Vamos aqui para 2 Timóteo 3,16. O que diz o apóstolo Paulo? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Qual é a função da Bíblia? É ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. É para isso que existe esse livro. E como que ele chegou até nós? Por inspiração de Deus. Pedro diz assim, 2 Pedro 1,21, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não foi o homem que quis escrever. Não foi Moisés que disse, eu vou começar a escrever. Não, viu lá o texto de Êxodo? Moisés, escreve isso para a nossa aliança. Não foi Davi que disse, eu vou escrever o que vai um dia ser um salmo. Não, é Deus que disse, Davi, escreve. Então veja, nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, olha o que diz Pedro, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quem é que moveu esses homens? Quem é que inspirou esses homens? O Espírito Santo. Então agora vem um segundo conceito. O Espírito Santo que inspirou os profetas para escrever. Aí o que é inspiração? Bom, inspiração é um termo grego traduzido, ou o termo grego traduzido por inspirada é theopneustos. Esse é um adjetivo formado pela combinação de duas palavras, theos, grego, e pneu, fôlego, também vento. Você entendeu por que nós temos no carro os pneus? Porque dentro do pneu tem vento. Isso é grego. Então, pneu, fôlego, sopro, aqui dá a ideia de o sopro de Deus. Então, a palavra inspirada é o sopro divino. Os profetas receberam o sopro divino para escrever o que eles escreveram. Leandro. Pastor, no primeiro bloco, o senhor estava falando dos livros, né, dos livros apócrifos que foram escritos por pessoas nesse período interbíblico dos 400 anos. Isso. Mas eles, então, eles não tiveram essa inspiração. Da onde eles escreveram esses livros? Você tem, nesse período intertestamentário, os livros chamados apócrifos, também os livros chamados deuterocanônicos, são documentos judaicos ou não, que foram produzidos no período entre os dois testamentos. Agora, por que nós não acreditamos de que esses livros tenham sido inspirados por Deus? Primeiro, porque nenhum deles pretende a inspiração divina. Você viu no texto que foi lido aqui, de 2 Samuel? Acho que ele foi Jonas, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele colocou a palavra, né, na minha língua, na minha boca. Ali você tem Samuel dizendo claramente de que era o Espírito quem falava por ele. Se você for para Jeremias, Jeremias diz várias vezes, o Espírito do Senhor está sobre mim, ou veio sobre mim, e ele escreve. Se você for para João, em Apocalipse 1:10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz. Ou seja, todos eles atribuem a Deus a origem da revelação. Nesses livros apócrifos e deuterocanônicos não tem isso. Segundo, você não tem o texto colocado junto do cânon. Cânon é o nome que nós damos aos 66 livros que finalmente vieram compor a Bíblia. Eles não estão lá. Nas listas primitivas que foram feitas no primeiro e segundo séculos da era cristã, eles não aparecem. Então é por isso que nós damos um valor para eles. E qual é o valor? Histórico. É como hoje você tem um historiador e ele escreve um livro sobre a história do Brasil. Daqui a passar uma década ou duas, vamos olhar para trás e conhecer a história por causa desse livro. Então esses livros nós não cremos na inspiração, mas eles têm valor histórico.
porque foram produções literárias de um período muito específico, certo? Mas esses da Bíblia, não. O Espírito não só deu a informação, que nós chamamos de revelação, mas ele inspirou, ele soprou no profeta, para que ele escrevesse o que o Espírito queria que ele escrevesse. Então, inspiração vem do verbo inspirar, provém de inspirare, que também é soprar. Então, as Escrituras são resultado de quê? Do sopro divino. Veja, Deus soprou e o homem foi criado. Deus soprou e a sua palavra foi criada. É o mesmo poder. É o poder de Deus por detrás das Escrituras. Agora, o Espírito Santo trabalhou na mente do profeta para que ele escrevesse. Mas nós não acreditamos numa teoria que tem por aí chamada de ditado verbal. O que seria isso? Mais ou menos assim, Moisés, pega aí a caneta, escreve aí. No princípio, escreveu? Criou Deus, escreveu? Os céus e a terra. Verso 2 agora. Nós não cremos nisso. Revelação é Deus dar o conhecimento, trazer a notícia, a informação. Inspiração é atuar na mente do profeta para que, respeitando o seu background, o seu conhecimento, a sua cultura, a sua linguagem, aquilo fosse escrito. É por isso que você pega um Apocalipse, quem lê o Apocalipse no original, parece que está lendo um livro de uma criança de 5ª série. Cheia de erros gramaticais. Quem é que está escrevendo? Um pescador, João. Você pega Romanos, um doutor escrevendo, o apóstolo Paulo. A linguagem é completamente diferente. O Espírito respeitou esse conhecimento que o profeta tinha. Então você vê no estilo de linguagem uma diferença gritante. Mas o que fez o Espírito? Respeitou o profeta, mas o orientou para que ele escrevesse apenas o que fosse correto. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Vimos esse verso semana passada, certo? Quem é que escreveu? João que escreveu. Agora, João era um pescador. Ele conhecia muito pouco da língua. Agora, quando João foi colocar a palavra outro Consolador, se João tivesse colocado a palavra héteros, então o Espírito Santo não seria igual a Jesus. Mas João usou a palavra alós. Então, na escolha de certas palavras, quem é que estava supervisionando? O Espírito Santo. Por quê? Porque senão uma falsa doutrina surgiria, com base naquilo que o profeta estava escrevendo. Então, Deus foi supervisionando. Então, você entende que foi por inspiração divina que eles escolheram as palavras corretas para serem usadas? Porque caso usasse uma outra palavra, seria um problema teológico gravíssimo. Agora, o Espírito não só atuou para que a Bíblia fosse produzida, não só supervisionou, mas ele fez o que mais? Ele preservou. Ele atuou para que o texto fosse preservado. Sendo que a Bíblia é uma revelação de Deus e fonte de conhecimento para a nossa salvação, certamente esse livro tornar-se-ia um objeto do ódio de Satanás. E o diabo faria de tudo para destruí-lo. Concorda você? Esse livro mostra quem é Deus. Traz para mim e para você uma revelação da forma como Deus lida com o pecado. Mostra o caminho da salvação. Certamente eles tornariam um objeto de ódio de Satanás. É por isso que a Bíblia mesma tem uma profecia de como esse livro seria tratado. Em Apocalipse capítulo 11, verso 3, está profetizado assim: darei as minhas 2 testemunhas. Quais são as 2 testemunhas de Apocalipse 11? O Antigo e o Novo Testamento. Aqui estão as testemunhas. Lembra de João 5,39? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, pois são elas que testificam de mim, elas dão testemunho de mim. Então, as testemunhas de Apocalipse 11
Antigo e Novo Testamento. Agora, a profecia diz assim: essas duas testemunhas iriam profetizar por 1260 dias, vestidas de quê? Panos de saco. 1260 dias. Então, quando você vai para a Idade Média, você tem ali um largo período, um grande período na história, onde esse livro foi atacado de todas as formas. Eles tentaram destruir completamente a palavra de Deus. E você tem movimentos como, por exemplo, um movimento na França, quando houve ali uma declaração da Assembleia Francesa da não existência de Deus, quando uma prostituta foi colocada como símbolo da deusa da razão, quando foi carregada pelas estradas de Paris até a Catedral de Notre-Dame. Lembra disso no século XVIII? O que fizeram com as Bíblias? Trouxeram todas para a praça para serem queimadas. Esse livro foi perseguido. Só que essa mesma profecia que diz que as testemunhas iriam testemunhar vestidas de pano de saco, ou seja, em estado de luto, porque estavam sendo perseguidas, esse livro ganhou o mundo inteiro, porque Deus preservou e levantou as sociedades bíblicas. E a primeira foi a britânica, a segunda a americana, no início do século XIX. E o que fizeram essas sociedades bíblicas, como faz hoje a brasileira? Multiplicaram esse livro. E a Bíblia é hoje o livro mais produzido e difundido no mundo inteiro. Eu estive visitando algum tempo atrás essas cavernas aqui lá em Israel, as margens do Mar Morto, as cavernas do Qumran. E o que eles encontraram aqui? Vários manuscritos da Bíblia. Você vai encontrar aí as informações. Os manuscritos do Mar Morto, acidentalmente, foram achados dentro dessas cavernas que vocês estão vendo aqui. E ali eles encontraram vários manuscritos do Antigo Testamento. O livro do profeta Isaías completo. Como que isso estava aí, guardado? O Espírito Santo atuando na conservação, na preservação do texto sagrado. E antes de dar a palavra aqui ao meu amigo, um último argumento. Hoje nós temos algumas obras de Platão, não temos? A política de Platão. Temos obras de escritores gregos, anteriores a Cristo. Mas quantos manuscritos temos dessas obras? 12, 15, 20, 30. É a quantidade que sobrou de manuscritos dessas obras, de cópias, de cópias, de cópias. E da Bíblia? Mais de 2.000 manuscritos. Mas espera aí. Então eu acredito numa obra de um filósofo grego que tem alguns manuscritos e rejeito esse livro como sendo inspirado, que tem milhares de manuscritos? Você percebe que nós temos muito motivo para crer que o Espírito Santo atuou não apenas na inspiração, na produção, mas na preservação também do texto sagrado? Nós temos vários motivos para isso. Sim, meu amigo, por gentileza. Pois é, pastor, diante do que nós vimos até agora, né, nós podemos crer que não tem como sermos cristãos e não crermos na literalidade da Bíblia e na santidade dela, né? E ainda hoje a gente vê alguns líderes religiosos querendo desacreditar a Bíblia, né? E às vezes, Gerson, não só desacreditar, como querendo, como é que a gente fala? Colocar a Bíblia de uma forma simbólica. Hoje existe uma grande corrente na teologia que quer ler Gênesis 1 até Gênesis 11 como alegórico. É o perigo do alegorismo, da alegorização. Não, Adão e Eva não existiram como personagens reais. Não houve lá um jardim do Éden. Isto é uma alegoria. Esse é um perigo que hoje está entrando no meio teológico, entrando nas igrejas. Então, como você disse, não é possível ser um cristão bíblico se nós não acreditarmos na literalidade desse livro, na sua inspiração e na sua preservação. E tudo isso, obra de quem? Obra do Espírito Santo. É por isso que o tema de hoje é isso, né? O Deus por detrás do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo tem mais um papel. Qual é esse outro papel? É ajudar na compreensão da Bíblia.
João 14, 26. Eu deixo isso para alguém ler? Não? Então deixa eu ler aqui. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele seria o quê? Professor. Ele iria ensinar. Então, quando lemos a Bíblia, o Espírito Santo ilumina nossa mente para compreendermos a vontade de Deus. Então, o que acontece hoje? Iluminação. O que está acontecendo nesse exato momento? Iluminação. O Espírito está trabalhando na minha mente, na sua, para iluminar, para que você compreenda a vontade de Deus. Certo? Sim, querido. Sem querer ele atrapalhar, pastor, mas só fazer um complemento com aquilo que o Gerson falou. A gente vê um movimento também hoje de uma defesa sexual que é contra, né, a palavra de Deus, e a gente vê claramente eles tirando alguns versículos, né, e claramente eles colocam, fazem uma defesa, né, que não existe, e defendem ainda a classe, né, como se fosse uma liberdade normal, alguma coisa muito natural, e que a gente vai para a palavra e a gente vê que Deus não vê dessa forma. São perigo dos extremos. Às vezes nós desacreditamos da Bíblia, como o Gerson falou, não é crível. Outras vezes queremos torcer para o nosso gosto pessoal, para aquilo que eu acho que é certo. É por isso que nós precisamos de quê? Do Espírito Santo, porque ele é o quê? Ele é o professor. Então o Espírito Santo que revelou as Escrituras é o único que pode nos ajudar o quê? A compreendê-la corretamente. Esse é o papel do professor. Então eu e você somos dependentes de quê? Da atuação do Espírito Santo em nossa mente. Então eu queria recapitular com você 3 palavras. Revelação. Deus tornou conhecido ao profeta as coisas. Inspiração. Soprou na mente do profeta para que ele escrevesse aquilo que ele queria que ele escrevesse. Supervisionou o que o profeta escrevia, para que as palavras fossem usadas da forma correta. Preservou o texto sagrado por milênios e ele chega até as nossas mãos. E hoje ilumina a mente de todo aquele que tira tempo para abrir esse livro. Então eu e você tomamos uma decisão muito especial, separar tempo para estudarmos esse livro. E é claro, você que está em casa também tomou essa decisão, porque se você tem separado 1 hora por semana para estar aqui no Bíblia Fácil, isso é maravilhoso, porque você está deixando que a palavra fale com você. É o Deus Espírito Santo que produziu esse livro para falar com todos nós. Por isso eu e você hoje precisamos tomar uma decisão. E qual é a decisão que eu e você precisamos tomar hoje? Crer que a Bíblia é a revelação especial de Deus e que através desse livro nós descobrimos a vontade perfeita do Pai. Você quer uma boa definição para a Bíblia? Quer? Vou te dar. O que é a Bíblia? É a revelação de Deus e a maneira como Ele trata com o problema do pecado. Isso é Bíblia. Uma revelação de Deus e a maneira ou a forma como Ele trata com o problema do pecado. Esse livro é resultado da operação do Deus Espírito Santo, que revelou aos profetas conteúdo, que inspirou suas mentes para que soubessem registrar, que supervisionou o registro, cuidando com as palavras que eles usariam, que preservou miraculosamente o texto sagrado, para que milhares de manuscritos chegassem até nós, e o trabalho dele não para. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui hoje, trabalhando na minha mente e na sua, para você entender. Ele quer iluminar a nossa mente para que você saiba a vontade de Deus. Por isso Jesus falou assim, se quiserem conhecer a respeito dele, da doutrina, tem que conhecer a palavra. Então, quando você estuda, quando você abre esse livro,
O mesmo Deus que escreveu vai trabalhar na sua mente para que você entenda. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto ouvimos essa canção, eu te pergunto, você está disposto a deixar que o Deus Espírito Santo ilumine sua mente para compreender a vontade dele através desse livro? Pensa nisso enquanto a gente ouve essa canção. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Obrigado. É isso mesmo. O nosso clamor sobe a Deus. Sabe o que faz o Espírito Santo? Pega o seu clamor e apresenta ao Pai. Isso está na Bíblia. Romanos 8, 26. A gente não sabe como convém pedir, diz Paulo, mas o Espírito Santo pega o nosso clamor e apresenta a Deus em gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? É a linguagem da divindade.
É como Deus Espírito fala com Deus Pai. É assim que ele fala. Então, quando você ora, você não sabe como convém orar, mas o Espírito é que pega isso e diz para o Pai: olha, Pai, o que o Jonas quer é isso aqui, ó. O senhor precisa fazer isso para ele por causa disso, disso e disso. Extraordinário, né? Esse é o Deus por detrás dos bastidores. O maravilhoso Espírito. Ele produziu esse livro e hoje ele nos abençoa para compreendê-lo, iluminando nossa mente. Não se esqueça disso. Pai Santo, obrigado por esse livro. Obrigado pelo ministério do Espírito Santo. Fica com todos nós e nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém.